Olá pessoal, como foi o fim de semana? Espero que tudo bem. Esse é o Mundial Telenotícias com uma análise dos principais acontecimentos do dia no Brasil e no mundo. No programa de hoje nós vamos mostrar o recado duro que a Europa mandou para o socialismo mundial. Presidente francês dissolve parlamento e programa eleições gerais ainda para o mês de junho. E comentaristas ajudam a entender o que representa para o Brasil e América Latina vitória da direita mundial. São os destaques do nosso programa de hoje, que está bem legal e começando agora. Acompanhe com a gente. E terminaram nesse domingo as eleições europeias para a escolha dos novos integrantes do Parlamento do continente. E a surpresa foi geral. Os ganhos da extrema-direita, ou que se convencionou chamar de extrema, porque hoje em dia não existe mais direita e nem esquerda, é todo mundo extremo, extrema-direita, extrema-esquerda, levaram o presidente francês Emmanuel Macron a convocar uma eleição nacional antecipada, acrescentando incerteza à direção política futura da Europa. Embora os partidos de centro, liberais e socialistas devam manter a maioria no parlamento de 720 assentos, a votação representou um golpe doméstico para os líderes da França e da Alemanha, levantando questões sobre como as principais potências da União Europeia podem conduzir políticas no bloco. Arriscando-se para tentar restabelecer sua autoridade, Macron convocou uma eleição parlamentar com o primeiro turno marcado já para o dia 30 de junho próximo. Assim como ele, o chanceler alemão Olaf Scholz também enfrentou uma noite bem difícil, onde seus social-democratas obtiveram o pior resultado de todos os tempos, sofrendo nas mãos dos conservadores tradicionais e da extrema-direita alternativa para a Alemanha, a AfD. Enquanto isso, a posição da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni foi fortalecida pelo seu grupo de direita, Irmãos da Itália, que obteve a maioria dos votos, conforme mostraram as pesquisas de boca de urna. Uma guinada à direita dentro do Parlamento Europeu pode tornar mais difícil a aprovação de novas legislações que possam ser necessárias para responder a desafios de segurança, ao impacto das mudanças climáticas ou até mesmo à concorrência industrial da China e dos Estados Unidos. No entanto, o quanto os partidos nacionalistas eurocéticos exercerão influência dependerá da sua capacidade de superar suas diferenças e trabalhar juntos. Atualmente, eles estão divididos entre duas famílias diferentes e alguns partidos e legisladores, por enquanto, permanecem fora desses agrupamentos. O Partido Popular Europeu, o PPE, de centro-direita, será a maior família política na nova legislatura, ganhando 5 assentos para formar 189 deputados, de acordo com uma pesquisa de boca de urna centralizada. Na Polônia, a coalizão cívica centrista do primeiro-ministro Donald Tusk, membro do PPE, estava prestes a vencer a votação europeia. Na Espanha, o Partido Popular de Centro-Direita, também parte do PPE, superou o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez. E esses resultados foram boas notícias para Ursula von der Leyen, membra do PPE que busca um segundo mandato de 5 anos à frente do poderoso braço executivo da União Europeia. Ela rapidamente se apresentou como um escudo contra os extremos. Ela disse, aspas, nenhuma maioria pode ser formada sem o PPE e juntos construiremos um bastião contra os extremos da esquerda e da direita. Verdade que os extremos, tanto à esquerda quanto à direita, ganharam apoio, e é por isso que o resultado traz uma grande responsabilidade para os partidos de centro. Fecha aspas. Von der Leyen ainda pode precisar do apoio de alguns nacionalistas de direita,
como os irmãos da Itália de Meloni, para garantir uma maioria parlamentar, dando a Meloni e aos seus aliados conservadores e reformistas europeus mais influência, o que pode desagradar outros potenciais aliados. Os socialistas e democratas de centro-esquerda estão prestes a ser a segunda maior família política, mesmo tendo perdido 4 parlamentares, ficando com 135, segundo a pesquisa de boca de urna. Observadores políticos atribuem a guinada à direita ao aumento do custo de vida na Europa, preocupações com a migração e o custo da transição verde, bem como a guerra na Ucrânia, preocupações que partidos nacionalistas e populistas aproveitaram. Grupos nacionalistas eurocéticos, como os conservadores e reformistas europeus, os chamados ECR, e Identidade e Democracia, ID, e parlamentares de extrema-direita que ainda não estão afiliados a uma família política da União Europeia, garantiram juntos 146 assentos no parlamento, um ganho de 19. A pesquisa projetou ainda que os partidos pró-europeus de centro-direita e centro-esquerda, liberais e verdes, manterão uma maioria de 460 assentos, mas uma maioria reduzida em comparação com os 488 na Câmara anterior de 705 deputados. Os partidos verdes da Europa, em particular, sofreram grandes perdas, caindo para 53 deputados dos 71 no parlamento anterior. O Parlamento Europeu co-decide com o Conselho Europeu Intergovernamental sobre leis que regem o bloco de 27 nações e 450 milhões de pessoas. Ou seja, cada país tem, obviamente, as suas leis e o seu próprio parlamento, mas o Parlamento Europeu decide questões importantes para o continente, como, por exemplo, segurança. E o número de deputados não afiliados que podem escolher se juntar a outros grupos, incluindo os eurocéticos, aumentou em 33, chegando agora a 95. Na Áustria, a contagem dos votos das sessões eleitorais no domingo, mais uma projeção para os votos por correio, confirmou que o Partido da Liberdade de extrema-direita venceu, mas por uma margem menor do que é prevista, disse a emissora nacional ORF. Já estamos terminando com essa parte. Na Holanda, as estimativas baseadas na maioria dos votos contados confirmaram as pesquisas de boca de urna que mostraram que a combinação Labour-Green Left estava prestes a ganhar 8 assentos, ligeiramente à frente do partido anti-imigração, com 6 assentos. Muito bem, dito isto, nós vamos agora tentar entender o que representa toda essa mudança na política europeia e como ela pode influenciar nos rumos da política latino-americana. Vamos conversar agora com Alfredo Bessoff, que está em algum lugar da Europa nesse exato momento. Professor Alfredo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Qual a sua impressão do resultado dessas eleições? Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, um abraço aos nossos net espectadores e nessas alternativas de comunicação que são tão importantes para descentralizar e possibilitar uma série de leituras. Bom, em primeiro lugar, você fez um raio-x, colocou os cenários possíveis. A vitória da direita, ela ficou aquém do esperado. Não houve o boom, mas eu sinceramente, eu não esperava nenhum boom maior do que esse aí, porque o pêndulo político ele se move dentro de uma lógica e ele não pode ser movido de uma forma abrupta. Então, observem que essa guinada para a direita, ela não é tanto em números, mas em impacto daquilo que esses novos grupos, esses novos parlamentares lá eleitos pelos 27 Estados-membros podem impor. A von der Leyen é a favorita? É. Até porque a CDU, que é o braço, que é o principal partido de apoio
da Ursula, é preciso entender que a CDU foi a vencedora na Alemanha. Enquanto que os partidos da coligação Semáforo, socialistas, Verde e os independentes, ou os liberais independentes lá na Alemanha, naufragaram, a CDU foi o partido mais votado e a AfD, como você bem colocou, a Alternativa para a Alemanha, foi o segundo mais votado. Mas a AfD conseguiu cumprir um papel, superou inclusive algumas expectativas. A grande decepção lá na Alemanha foi realmente a postura do Olaf Scholz, a postura ou o recado que as urnas deram. A coligação dos semáforos está conduzindo a Alemanha para uma estagnação econômica, para um processo de destruição cultural da Alemanha, e isso afeta muitos jovens que foram para a AfD. Saindo da Alemanha, que é o maior colégio eleitoral, nós vamos para a França, que é o segundo principal colégio eleitoral, e aí sim nós tivemos um terremoto que mexeu com a cabeça do Macron, de tal modo que na noite desta segunda-feira estão acontecendo manifestações convocadas pela esquerda em Paris e outras cidades francesas, e o Macron concederá uma entrevista coletiva nesta terça-feira, ao meio-dia, no horário da França, 7 horas da manhã, no horário brasileiro, onde ele vai tentar explicar. O Macron, ele está mais perdido, como se diz lá no Rio Grande do Sul, ele está mais perdido do que Cusco em tiroteio. A pancada que o Macron levou, talvez ele soubesse que ele tivesse um cenário desalentador pela frente, mas ele não acreditava que seria tão avassalador. Então, está sendo convocada, já foi dissolvido o parlamento lá da França, não é um golpe. Na verdade, não, algumas pessoas eu vi falando, o Macron deu um golpe. Não, é um dispositivo constitucional, uma prerrogativa do presidente dentro do regime do modelo parlamentarista francês que é vigente desde de 1958, quando de Gaulle definiu esse padrão e terminou com as eleições indiretas para presidente, passou para direta para presidente. No caso do parlamento francês, tem um detalhe muito importante, as eleições acontecem em 2 turnos. O primeiro turno será no dia 30 de junho, e o segundo turno, dia 7 de julho, com um pequeno detalhe que está deixando todo mundo preocupado. Lembre-se, as Olimpíadas começam em julho. Então, qual é o cenário? Vocês imaginam o salseiro que está lá na França. Olha, eu conversei hoje, durante o dia, com jornalistas, com pessoas lá da França, inclusive pessoal ligado ao Éric Zemmour, que já está fazendo aliança com a Marine Le Pen, ou seja, as forças conservadoras, as forças de direita lá na França começam a se unir. Tem um detalhe importante, que o Macron era a principal figura de um grupo chamado Renovar, que seriam os liberais da Europa, e esse grupo está perdendo muita força. Portanto, na minha opinião, teve um impacto muito grande, mas é preciso entender que o pêndulo político está indo para a direita, não vai ser estancado, não vai ser paralisado agora. Não foi ainda aquela mudança que muitos esperavam, que muitos acreditavam que fosse acontecer, mas é preciso entender, acima e além de tudo, que nós estamos vivendo um processo político de profundas mudanças, e quando você coloca as principais pautas, aí é que vem a questão maior para von der Leyen. Ela vai enfrentar alguns problemas jurídicos do processo dela, que é movido por causa das relações dela com a Pfizer, é muito importante destacar isso. Há uma rejeição de muitos grupos na chamada Agenda 2030, a pauta verde, a questão da imigração e da segurança. Quando eu falo imigração, é o processo dos partidos quererem estancar a chamada islamização da Europa. Então, tem alguma coisa muito importante. Eu ainda acredito que esses 2 grupos, os conservadores e reformistas europeus e Identidade e Democracia, já estão construindo pontes
de união. Se eles conseguirem se unir, e contando ainda mais com... Aí é mais difícil, talvez seja necessária a formação de um outro grupo à direita, que seria o grupo, aí unindo o partido da Áustria, o pessoal da AfD, aí a direita teria uma possibilidade de construir um grupo só, juntando o Identidade e Democracia e o ECR, ao mesmo tempo em que ficaria um outro grupo aí, talvez com uns 30 parlamentares. Mas se a direita, que comumente a mídia chama de extrema-direita, se unir, ela passa os socialistas em termos de deputados. Então, esse cenário todo, tudo isso aí, pessoal, é importantíssimo deixar. Todas essas análises estão sendo feitas com base nas pesquisas de boca de urna. Os resultados vão demorar mais alguns dias, até que os grupos forem sendo definidos. Eu acredito que, no mínimo, demandará mais algo como 10 dias para a gente ter um retrato firme e acabado. Mas o verdadeiro terremoto não foi em termos de União Europeia. Me desculpe só, mas Perfeito. Não foi em termos de União Europeia. Os terremotos aconteceram na Alemanha e na França. Esses, sim, verdadeiros terremotos políticos. E na Itália, a consagração da Meloni depois de quase 2 anos de mandato. Alfredo, então agora para a gente finalizar essa análise, né, de uma forma resumida, como é que vai ficar a situação com o crescimento da Marine Le Pen na França, que ela é a principal opositora de Emmanuel Macron, e na Alemanha com von der Leyen e Olaf Scholz? Bom, no caso da França, na minha opinião, a Marine Le Pen, se ela conseguir formar essa aliança junto com Éric Zemmour e outros grupos de direita, ela vence as eleições, ela forma a maioria e deverá, a reunião nacional, o grupo dela, deverá indicar o primeiro-ministro. Como será a convivência de um primeiro-ministro conservador e um presidente centrista com muitos pés e muitas âncoras na Agenda 2030, lembrando que a Marine Le Pen é totalmente contra a Agenda 2030, totalmente contra migrações, essas questões todas, contra o assassinato de nascituros e outras pautas tão importantes para o pessoal do PPE e outros grupos. Então, resta saber como será essa conveniência. Pode antecipar uma eleição presidencial na França? Seria algo totalmente inédito e jogar... Na verdade, o Macron, em desespero, na minha opinião, está jogando a França numa aventura perigosíssima. Na minha opinião, o Macron, inclusive o editorial do Le Figaro, deixou muito claro que essa estratégia do Macron pode estar representando o fim do macronismo. É isso uma coisa que eu considero assim, dentre os jornais no mundo, eu considero o Le Figaro o jornal, a excelência em jornalismo. Ele não é um jornal conservador, não é de direita, ele é jornal, como nós no Brasil não temos. Indo para a Alemanha, o Olaf Scholz, os representantes dos Verdes, e também os representantes do FDP, que são os FDP, que são os liberais lá da Alemanha, já avisaram que não haverá nenhuma possibilidade de antecipação das eleições e que eles ficarão até o final do mandato. Lembrando que as eleições lá na Alemanha para a renovação do Bundestag, do parlamento alemão, para a eleição do novo comando da Alemanha, com a indicação do novo chanceler, essas eleições irão acontecer em 2025. O quadro mais tranquilo, que eu gosto de fazer questão de enfatizar, é o da Itália, que com a Meloni, com o Salvini e com o Tajani consolidam esse eixo, lembrando que a Meloni amplia a cada rodada as suas votações, e o enigma, além da França, eu creio que há um enigma muito grande em relação ao que pode acontecer com a Espanha.
A Espanha também está num processo de profunda crise política, com o Pedro Sánchez, que é o presidente do governo espanhol, sofrendo muito, muito com os problemas da esposa dele, com uma instabilidade política e com um revigoramento tanto do PP como com o Vox. Tá certo. Alfredo, muito obrigado por sua participação aqui conosco. Volte sempre que puder. Muito obrigado. Eu é que agradeço, fico gratíssimo demais da conta. Para mim é um motivo de satisfação. Essa interação ela é tão fundamental. Nós temos que apoiar sempre que possível. Eu estou vendo, apoiem o canal, por favor. Eu estou pedindo, mantenham. Quem pode manter os canais, quem pode manter a pluralidade da informação é você, net espectador. É você que é o maior beneficiário dessa cruzada que nós, produtores de conteúdo fora da velha mídia, estamos produzindo. Portanto, está aqui do lado o QR Code, vá lá, dê sua força, contribua, torne-se membro de qualquer sentido. Pessoal, volto a dizer, uma cerveja por mês ou 2 cervejas, dependendo do preço, poxa, não tem problema, mas ao mesmo tempo você irá se fortalecer de uma maneira, e irá se fortalecer em termos de conteúdo. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado pelo convite e estou aqui à disposição sempre que você desejar. E agora uma pausa para aquele recado esperto da saúde sexual. Nesses dias, meu amigo, é importante manter a ereção sempre firme. Se liga aí no recado da Max Viril. Olha só, sabe aquele momento em que você tem que comparecer? E aí a coisa não dá muito certo. A gente sabe bem, né, Paulo? Olha, eu quero avisar que tem solução. Tem. E está mais fácil do que você imagina. Quem vai falar sobre isso é o André. Tudo bem, André? Tudo bem, querido? Tudo Bom te ver de novo aqui. Eu também muito feliz de estar aqui com todos vocês também. Solução. Hoje, Power 40 da Max Viril Suplementos se tornou referência nessa questão de resgatar a autoestima, de resgatar a ereção que o homem tinha quando jovem. Por isso que eu falo, é você novo de novo. E hoje, através do Mundial Telenotícias, milhares, eu estou dizendo milhares de homens... Isso é bom. Tomaram conhecimento desse tratamento, estão se cuidando e estão tendo uma nova qualidade de vida. Porque o homem, quando tem esse tipo de problema, muitas vezes ele quer ficar quietinho no canto dele. Deixa eu ficar quietinho aqui, às vezes ele nem procura a mulher, né? A mulher acaba achando até que tem outra, isso e aquilo. Mas a questão é que ele tem medo de chegar na hora e não comparecer, não manter ali a ereção. Porque o homem conhece a própria ereção e ele sabe quando está firme e quando não está. E a mulher também sabe quando está mais rígido e menos rígido. Então o cara percebe que tem coisa errada. Ele fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu falo que eu estou passando por isso ou fico quietinho? Você não precisa ter vergonha de procurar ajuda. Eu costumo dizer que o nosso organismo, ele precisa de vários tratamentos. Por exemplo, se você tem uma gripe, você vai buscar um antigripal. Né? Se você tem uma alergia, lógico, você vai tomar um antialérgico. Se você está com esse problema de falta de ereção, está aqui o tratamento, gente. Power 40 da Max Viril Suplementos. Um tratamento 100% natural, aprovado pela Anvisa. Um tratamento totalmente diferente de tudo que você já viu. Ah, mas isso eu já ouvi. Já outro cara apareceu outro dia falando a mesma coisa, que é diferente de tudo que você já viu. Você não vai precisar tomar todos os dias, viu? Como assim? Ele foi utilizado nanotecnologia na sua formulação, para que o organismo do homem tenha uma rápida absorção e uma longa duração. Com Power 40, você vai tomar 1 ou 2 cápsulas a cada 3 dias, né? Porque ele tem essa longa duração. Então, você está afim de namorar de manhã? Beleza, bora lá. Você está afim de namorar à noite? Beleza também. É você novo de novo. E repito, fórmula exclusiva,
é aprovado pela Anvisa e não é vendido em farmácia. É somente por esse telefone que eu vou passar agora. 0800 323 0090. E o que é importante, André, que você não mencionou, você começou a falar e eu me toquei aqui. Diga. As mulheres também podem querer esse produto porque os maridos, às vezes, eles ficam com vergonha. Sim. E a mulher sabe. Sim. Então a esposa pode tomar iniciativa e comprar o produto, que também resolve. Porque além de cuidar... Exatamente, Paulo, bem lembrado, olha, é bem observado, inclusive. Além dessa questão da falta de ereção que ele vai agir, tem a questão também de cuidar da próstata, porque ele tem licopeno para diminuir o inchaço da próstata, ele tem fenogrego, que é uma erva medicinal que vem da Europa, que cuida do colesterol, da pressão arterial, gente, equilibra aí, né, a pressão, melhora e muito a circulação, equilibra a questão do açúcar no sangue. Você que é diabético, que acha, é por causa do remédio da diabetes, é ele que está me deixando, né, sem a ereção, quanto maior a glicemia, pior fica a sua circulação. Então nós temos aqui o fenogrego que vai te ajudar e muito. Repito, Power 40 da Maxville Suplementos, resultado imediato. Por isso que a recompra lá na Maxville Suplementos tem sido cada vez maior a cada dia. Que legal. Qual é o telefone? 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Agora, quem quiser comprar, André, precisamos de coisa aí, precisamos de promoção. Tem que falar que está assistindo o Mundial Telenotícias, aproveite a oportunidade, fala, assisti lá no Paulo, eu quero um desconto bacana. 60% de desconto para as 1.000 primeiras ligações. André, e presente, tem? Claro que tem. Dá uma olhada aí, esse kit de churrasco, vai ser presentaço aí para você curtir, inclusive com a sua família. Então fica aqui o meu recado. Volte a ter o autocontrole, volte a ter a sua autoestima resgatada aí, né? Voltar a ter aquela ereção que você tinha quando novo. A gente chega a uma certa idade, a gente sabe que o nosso corpo vai modificando, nós precisamos de ajuda. E a ajuda está batendo na sua porta agora com Power 40 da Maxville Suplementos. Diz o telefone de novo, André. 0800 323 0090. Vou repetir, 0800 323 0090. Então é o controle absoluto, né? Exatamente, agora, né? Você no controle sempre. Que bom. Então vamos ficar ligados, né? O Power 40. O Power 40 e a promoção é muito boa. Agora é só a turma ligar. Atitude. Que vai dar tudo certo. 0800 323 0090. É isso aí. E já estamos de volta com o nosso programa hoje, dando um foco maior para o internacional. E aqui apresentamos a nossa visão do que representa o resultado dessas eleições europeias. Vamos tentar fazer um resumo bem rapidinho. A ascensão da direita nas eleições do continente tem implicações significativas para a América Latina e especialmente sob uma perspectiva de direita. Vamos explorar essas implicações agora em vários aspectos, como, por exemplo, relações comerciais, políticas de imigração, combate ao crime organizado e também valores culturais. Então vamos lá. No campo das relações comerciais, um dos pontos mais promissores da vitória da direita na Europa é o potencial fortalecimento das relações comerciais entre a Europa e a América Latina. Partidos de direita frequentemente adotam políticas econômicas mais liberais, promovendo o livre comércio e a redução de barreiras tarifárias. Isso pode significar novos acordos comerciais que beneficiem as economias latino-americanas, abrindo mercados europeus para produtos agrícolas e industriais da região. Os líderes de direita europeus podem buscar alianças com governos latino-americanos, sim, que compartilhem uma visão econômica semelhante. Isso pode resultar em uma maior integração econômica e cooperação em projetos de infraestrutura, tecnologia e energia, aumentar o comércio e os investimentos entre os dois continentes pode gerar crescimento econômico e empregos na América Latina, beneficiando diretamente a população local. Agora, políticas de imigração.
Essa vitória da direita na Europa também traz um impacto significativo nas políticas de imigração, tanto lá na Europa quanto na América Latina. Governos de direita tendem a adotar políticas mais rigorosas de controle de fronteiras e imigração. Para a América Latina, isso pode significar uma diminuição na imigração para países europeus, especialmente para aqueles que buscam melhores oportunidades econômicas. Por outro lado, governos de direita na Europa podem ser mais propensos a cooperar com países latino-americanos para combater a imigração ilegal e o tráfico de pessoas, que acontece bastante, sob a vista grossa desses governos de esquerda. Isso pode resultar em programas conjuntos para melhorar a segurança nas fronteiras e oferecer apoio técnico e financeiro para combater o tráfico de seres humanos. Outro ponto fundamental é o combate ao crime organizado. A direita nos dois continentes frequentemente prioriza o combate ao crime organizado, ao tráfico de drogas e à corrupção em geral, a sistêmica. Com a direita no poder na Europa, há uma maior probabilidade de cooperação internacional para enfrentar essas questões extremamente sensíveis. Países europeus podem fornecer recursos, treinando profissionais, ou seja, dando treinamento e usando da tecnologia para ajudar na luta contra cartéis de drogas e outras organizações criminosas na América Latina, como, por exemplo, o PCC. Nos governos socialistas, o crescimento das organizações criminosas foi exponencial. Se preferia colocar a culpa na sociedade do que na malandragem, pois a colaboração mais estreita pode levar a operações conjuntas e ao intercâmbio de informações de inteligência, aumentando a eficácia das forças de segurança na América Latina. Isso, por sua vez, pode reduzir a violência e melhorar também a segurança para os cidadãos latino-americanos, fortalecendo, por exemplo, os governos que se comprometem com a lei e a ordem, como começa a sair aquela fumaça na Argentina, no governo de Javier Milei. E por fim, mas não menos importante, os valores culturais e políticos. A ascensão da direita europeia também pode influenciar a política cultural e social na América Latina. Sim. Governos de direita buscam valorizar a família tradicional, a religião e a identidade nacional. A cooperação cultural entre a Europa e a América Latina pode fortalecer esses valores, promovendo uma agenda conservadora que prioriza a preservação da cultura e dos costumes tradicionais. Isso pode resultar em políticas que incentivem a educação moral e cívica, a defesa da liberdade religiosa e a promoção de políticas pró-vida. Além disso, líderes de direita na Europa e na América Latina podem se unir para combater a agenda progressista em fóruns internacionais, defendendo uma visão conservadora de direitos humanos e políticas sociais. E qual é a conclusão que a gente tira de tudo isso? Vamos lá. É que a vitória da direita representa uma oportunidade bem significativa para a América Latina e para o Brasil especificamente, que daqui a pouquinho a gente vai conversar com outro comentarista exatamente sobre isso. As relações comerciais podem ser fortalecidas, trazendo benefícios econômicos. As políticas de imigração mais rígidas podem resultar em cooperação para combater a imigração ilegal, como já mencionamos, e o tráfico de pessoas. A luta contra o crime organizado pode ser intensificada com maior colaboração internacional e, finalmente, os valores culturais conservadores podem ser promovidos através de uma cooperação mais estreita entre os continentes. A direita na Europa pode ser um parceiro muito importante, estratégico para a América Latina e Brasil, ajudando a região a alcançar estabilidade econômica, a segurança e a preservação de seus valores tradicionais, colocando toda a agenda dos esquerdistas, como o senhor George Soros, por exemplo, no chão. Este momento histórico pode marcar o início de uma nova era de cooperação e prosperidade para ambos os continentes, alinhados em suas prioridades e objetivos
políticos. Eita, muita coisa acontecendo. E agora mais um intervalo, vai ser bem rapidinho. Cliente novo é importante para todos nós, principalmente para a gente. Se liga aí que tem coisa boa, nova, para melhorar a sua vida. Veja aí. E olha só com quem a gente vai conversar hoje, com uma moça muito bonita, Renata. Renata, o que você está trazendo para a gente? Oi, Paulo, tudo bem? É um prazer estar aqui falando com você, para todo mundo que assiste ao seu programa. Eu estou aqui trazendo um suplemento natural que, olha, desde a época da minha avó, Paulo, ele era utilizado como planta, na verdade, e hoje a gente utiliza de forma mais fácil, através das cápsulas, que é o Ora Pronobis. Nós vamos falar dos benefícios desse produto, que é o Ora Pronobis em cápsula. E além do Ora Pronobis, tem mais duas composições naturais que vêm junto nesse produto, que vão fazer bem para tanta coisa, Paulo, que a gente tem que começar a enumerar aqui, que eu sei que a gente tem pouco tempo, acho que não vai dar nem tempo de falar, mas realmente é um produto que vai fazer toda a diferença na vida de quem usar. Para a imunidade, olha, para a prevenção de várias doenças, até mesmo para quem treina. Sabe a pessoa que gosta de puxar ferro, de malhar? Hoje em dia todo mundo está investindo, né, na musculação, não só para a gente ficar bonito, pelo bem-estar, mas também pela saúde. É um produto que também vai favorecer todas essas pessoas aí que se ligam na vida fitness. Tem tanta coisa boa que se a gente começar a falar, a gente até se perde, Paulo. Eu sei. Renata, me diz uma coisa, ele serve para dor? Vamos citar aí alguns benefícios que o Ora Pronobis pode trazer para quem consome esse produto. Bom, vamos lá. As principais funcionalidades são a prevenção, tá, de várias doenças, como, por exemplo, a anemia. Por quê? Ele vai melhorar também o funcionamento intestinal. Vai ser bom também para a perda de peso, pela quantidade de fibras que ele possui. E através dessas fibras ele vai dar aquela sensação de saciedade. Ele faz bem também para a redução do estresse oxidativo. E ele também vai combater o colesterol ruim, que é aquele que a gente não pode ter no corpo, né? Porque é rico em fibras, tem ferro, tem proteínas, além da vitamina A e B. Já falei algumas coisas, mas tem muito mais. Falei sobre a saciedade, então para quem quer perder aqueles quilinhos também faz diferença por causa disso, porque ele vai trazer aquela saciedade no estômago pela quantidade de fibras que ele tem. O Ora Pronobis também vai evitar a prisão de ventre e também os pólipos, a formação de pólipos dentro do nosso organismo. Dentro dessa fórmula também tem presente a niacina. E a niacina faz o quê? Ela melhora a função imunológica. E hoje em dia, eu, por exemplo, estou me sarando de um resfriado agora. Você vê pela minha voz que ela ainda não está 100%. E nesse tempo, né, finalzinho de outono, daqui a pouco começa o inverno, essa mudança climática muito grande afeta a nossa imunidade. A niacina, que é presente no Ora Pronobis, vai melhorar a função imunológica, contribuindo assim para a nossa imunidade. E a ação das fibras que existem no Ora Pronobis também tem ação no controle da glicemia e também de quem tem resistência à insulina, ou seja, um prato cheio para diabéticos e pré-diabéticos. E essa é só a composição Ora Pronobis. A gente ainda tem tudo nesse frasco, tudo junto nesse frasco, a cúrcuma e também uma outra substância que não é muito conhecida e que eu também tive até que um pouco sobre ela e fiquei sabendo que ela é muito boa para o nosso organismo, que é a lisina. Tudo isso em um único pote no kit do Ora Pronobis da Pura Flora, que vai aí para sua casa com uma promoção especial para você que está assistindo, com um desconto especial, tem presente. Então, olha, são tantas funções que, como eu falei, Paulo, a gente poderia ficar aqui o tempo todo falando que eu não ia conseguir enumerar. Sabe o que eu falo? Para o pessoal entrar no site da Pura Flora, que tem bastante informação por lá, e se você pesquisar na internet, Ora Pronobis, como a santa planta, como a planta que tem mais ferro do que a própria carne, que tem mais fibras, por exemplo, que várias frutas, como a laranja, você pode saber que é realmente um suplemento que vai fazer toda a diferença na sua vida. E para quem já sofre aí dos problemas causados por artrite, artrose, osteoporose, o pessoal da melhor idade, há o desenvolvimento ósseo também, o favorecimento desse desenvolvimento ósseo que a lisina vai contribuir. Ou seja, é uma junção de 3 ingredientes mágicos, que são a cúrcuma, que também está presente nesse suplemento, que é o maior anti-inflamatório do mundo, natural, conhecido,
a lisina e mais o Ora Pronobis. É uma cápsula de saúde, Paulo, Renata, não tem como resumir de forma melhor. Legal. Diga. E qual é o telefone, Renata? E a promoção? Olha, é o seguinte, se você ligar agora para o 0800 672 7270, eu tenho uma promoção incrível para os 100 primeiros que ligarem, ó. Os 100 primeiros que ligarem vão ter 50% de desconto na compra do kit. E além de tudo, olha, você ganha um kit especial para dores, que vem com um massageador elétrico e mais uma pomada enriquecida com óleos da Amazônia, que são sálvia, copaíba, castanha da Índia. É uma pomada realmente assim, massageadora, que você vai fazer aquela massagem e vai sentir aquele alívio da dor na hora. Mais um massageador elétrico, tudo isso junto com o kit, mais 50% de desconto, mas é só, Paulo, para as primeiras 100 pessoas que ligarem agora no 0800 672 7270. Tá certo, Renata. Muito obrigado por sua participação e a gente se vê na próxima, hein? Até lá. Eu que te agradeço. Um grande abraço. Uou! Esse produto novo também é muito bom, hein? Ora Pronobis. Vale a pena testar. Liga lá e fala que viu aqui no Mundial Telenotícias para ganhar o seu descontão, hein? E agora de volta ao nosso programa. O recado dado pela direita na Europa serve para qualquer um no mundo se atentar que ninguém mais aguenta a desorganização e as ideias ultrapassadas das nações socialistas de esquerda espalhadas pelo planeta. Para entender melhor, vamos dar um pulo na história, voltar um pouquinho aí no passado. Desde a Revolução Bolchevique em 1917 na Rússia, os caras não se entendem. Leon Trotsky, idealizador do comunismo russo e reorganizador do Exército Vermelho, era protegido por Vladimir Lenin e exercia uma forte influência sobre o que iria ser e se tornar o presidente do país. Os dois defendiam um socialismo isento de qualquer forma de capitalismo. Eles queriam uma revolução do proletariado, suprimindo o papel do empregador como se esse não fosse importante na cadeia produtiva. Os caras, bem radicais, incentivavam até a revolta e a insubordinação de militares contra seus oficiais superiores. Falavam de distribuição de propriedades e combate aos produtores rurais. Era uma esquerda radicalíssima, baseada nas teorias marxistas, que levaram milhares de opositores ao cemitério. Alguma semelhança com o que você vê hoje acontecendo na América Latina, nos países de esquerda e principalmente no Brasil? Pois continue observando. A maior barreira do leninismo naquela época era o stalinismo, promovido por Joseph Stalin, que defendia uma esquerda igualmente cruel, impositiva, mas muito mais burocrática. Enquanto Lenin defendia que o Estado fosse dominado por inteiro por trabalhadores, Stalin não queria abrir mão do poder e controle das massas, achando que o Estado deveria manter o braço forte das imposições socialistas. A revolução dessa esquerda descabeçada foi concluída em 2 etapas, fevereiro e outubro de 1917, e surgiu para a derrubada do regime monárquico comandado pelos czares russos. Depois de outubro de 1917 foi que deram início à União Soviética. Mas, assim que assumiu o poder, ou assim que assumiram o poder, os integrantes do Partido Comunista começaram a bater cabeça em uma briga interna do Partido Comunista para prevalecer as ideias mais radicais. Não deu certo, como não dá certo nunca. Lenin morreu, Stalin assumiu e Trotsky foi exilado no México, onde acabou assassinado com uma picaretada na cabeça dada por um agente a mando de Stalin. Esses caras não queriam perder o poder nunca. Só que tudo isso aconteceu entre 1905 e 1924, ou seja, muito velho, com experiências que não deram certo comprovadamente. Houve aumento da pobreza, aumento do desemprego e morte, mas muita morte de milhares de inocentes, apenas porque não concordavam com o regime ditatorial do socialismo. A esquerda no Brasil hoje fala do mesmo discurso de Lenin,
com o operário à frente do Estado, no comando do Estado, mas age com a mesma força e toda sujeira exercida por Stalin. A esquerda no Brasil hoje ainda se molda em ideias e discursos ultrapassados da antiga União Soviética. Os caras pararam no tempo e querem trazer de volta uma experiência que historicamente não deu certo. Hoje vivemos em um mundo de tecnologia e globalização. O spread da notícia é imediato e as novas autoridades ainda não conseguiram entender isso, têm muita dificuldade para entender, querem trabalhar a repressão e a castração da imprensa livre para tentar fazer com que a máquina do tempo funcione, levando todos de volta para uma Rússia de quase 2 séculos atrás. No Brasil e na esquerda latino-americana são teorias, mas na Europa Ocidental foi realidade. Não se pode reprimir o empregador forçando-o a não ter uma margem de lucro satisfatória para colocar o empregado no comando das empresas. Não dá certo. Vira tudo uma cooperativa, onde não se tem chefes e nem uma estrutura organizacional. Já imaginou você produzindo e dividindo com outros produtores ou trocando seus produtos, seus bens como forma de moeda? Não deu certo. Tentaram e tentaram de novo, mas não deu certo e não vai dar certo nunca. Para que o empregado seja forte e valorizado, o patrão também tem de ter condições de ser forte e valorizado. Caso contrário, vira tudo uma utopia, um círculo de ignorantes sem fim. Essa é a cabeça da esquerda brasileira. Gente que espera demais, de gente que apenas aproveita da espera para enriquecer em cima daquele que não consegue enxergar. Vladimir Putin, hoje, é considerado o homem mais rico do planeta, com uma fortuna estimada em mais de 350 bilhões de dólares. E como você acha que ele conseguiu isso, considerando como verdade o que foi levantado pelo mercado internacional? Obviamente que em cima dos que acreditaram nele, em uma ideia de que seria bom para o povo ter um socialismo mundial como foi na extinta União Soviética. Utopia. Utopia. Discurso sedutor que não tem como dar certo. Não há como você invadir uma propriedade e redistribuí-la entre seus invasores. Você tem de dar oportunidade para que os candidatos à invasão possam trabalhar honestamente e adquirir as propriedades com o suor de seu próprio esforço. Experimenta de novo colocar o trabalhador no comando das empresas, principalmente as públicas, com o manuseio de um orçamento na casa dos trilhões de reais. Experimenta para ver o que vai acontecer. Vai acontecer o que aconteceu na Rússia. Corrupção sistêmica e desvio de recursos em benefício próprio. Faz parte do ser humano. Não vai dar certo nunca. Mas são discursos bonitos e utópicos. Falei muito, hein? Gerson Gomes está conosco hoje também. Gerson, muito obrigado por vir. Eu gostaria de ouvir a sua avaliação desse novo quadro geopolítico que está se formando depois das eleições para o Parlamento Europeu. Seja bem-vindo, amigo. Muito bom. A primeira parte do programa foi uma aula ali do professor Alfredo sobre a conjuntura na Europa após a eleição. E você agora fez um resgate histórico, posicionando esse pêndulo, como ele bem falou, que agora começa a se deslocar de novo daquela extrema esquerda. E é interessante que a maioria dos jornais nunca falam de uma extrema esquerda, eles só falam da existência de uma extrema direita. Mas o fato é que a população da Europa ela se cansou dessa forçação dos burocratas da União Europeia sobre os valores normais de toda e qualquer população que majoritariamente é conservadora. Então, a Europa, como você bem disse, ela vivenciou ondas de modificações geopolíticas que reverberaram no mundo inteiro. E foi interessante que você foi lá no início da Revolução Russa, mas nós não podemos esquecer que houve, depois disso, uma série de outras modificações na Europa que mudaram totalmente a geopolítica mundial. Então, nós tivemos, sim, a Segunda Guerra. Veja que essa semana nós celebramos os 80 anos do dia D ali do desembarque da Normandia, mas o fato
é que passou-se aquele período, houve a divisão do mundo entre grandes duas superpotências, a União Soviética e os Estados Unidos e seus aliados, o comunismo e o capitalismo, o Muro de Berlim cai, e depois do Muro de Berlim caído, nós temos ali tanto a OTAN marchando em direção ao leste em ondas de expansão, como o Pacto de Varsóvia sendo desmontado e a Rússia tentando se reestruturar, já não como uma potência hegemônica ali naquela região, após a queda do Muro de Berlim. E nós temos hoje essa situação diferente, em que aquela hegemonia dos Estados Unidos após a queda do Muro de Berlim, que foi quase cercando a Rússia e estabelecendo um bloco quase que monolítico no mundo todo, a Pax Americana, parece que agora ela está abalada ali com a guerra na Ucrânia, novamente o Oriente Médio muito conturbado e até mesmo a China novamente ali com tensões crescentes com Taiwan. Então, nesse novo contexto, nós temos o europeu. O europeu, pressionado ali pelas ideias do pessoal mais globalista, querendo impor uma agenda chamada de 2030 na ONU, mas impulsionada muito pelo fórum ali em Davos, né, do Fórum Econômico Mundial, muitas ideias ali do Great Reset, depois tivemos a pandemia e o povo está cansado, viu, Paulo? É muita pressão vinda desses grupos com ideias muito arrojadas, ditas progressistas, mas que atropelam esses burocratas da União Europeia. Eles não querem saber dos interesses legítimos de cada uma das regiões da Europa, mas querem impor uma agenda e o povo reagiu, como a gente viu nessa eleição. Gerson, você é um estrategista de formação. Como é que você vê esse resultado na Europa com relação ao Brasil e América Latina? Há muitos reflexos para a América Latina. Veja, vou dar 2 exemplos rápidos aqui. Primeiro que eu já percebi foi a própria mídia na Colômbia, por exemplo, perguntando para onde vai agora o Gustavo Petro. Por quê? Porque ele contava com o apoio do Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol, para retirar o Exército de Libertação Nacional, aquele movimento, aquele grupo terrorista, narcoterrorista que ele integrou, e ele contava com o apoio da Espanha para retirar esse grupo da lista de grupos terroristas da União Europeia. E agora ele pode tirar o cavalinho da chuva. Esses grupos que têm grandes conexões, inclusive com o Hezbollah, do Líbano, com o apoio do Irã, que estavam se proliferando na América Latina com grande liberdade e apoio, até do seu passado marxista, contando com apoio, inclusive, do próprio hoje PCC no Brasil, Comando Vermelho, mas não somente. Nós vimos o que aconteceu com o Equador, com a própria Venezuela, que hoje se transformou numa narcoditadura, a influência que aconteceu no Peru, que teve 7 presidentes aí por causa de muita corrupção em 7 anos. Ou seja, há uma bagunça ali de Bolívia, dos Andes, tudo isso acaba reverberando na Europa com o apoio dos socialistas, que têm uma política de apoio à liberação das drogas, são muito condescendentes até com esse comércio de drogas, e isso era um mercado bilionário para esses grupos. Então, esse é um primeiro sinal. O segundo sinal que me chamou bastante atenção foi o fato da França hoje viver a primeira experiência de você dissolver o parlamento em muitos anos. Ali na década de 90 foi a última experiência, e na época era um governo de direita e a esquerda venceu, e nós agora provavelmente teremos o inverso. O Macron, na véspera da Olimpíada, talvez tenha uma composição de forças no parlamento francês à direita, e que ele seja obrigado a terminar o seu mandato de presidente nesse semipresidencialismo francês que tanto inspira ali grupos como o Toffoli, o Gilmar Mendes. Eles citam muito a experiência do semipresidencialismo como benéfica, como alguém ou como uma ideia a ser imitada no Brasil, mas o fato é que o Macron agora ele terá que tentar governar ou terminar o seu mandato presidencial, que ainda tem ali, ele acabou de ser eleito, ele ainda deve ter uns 3 anos no mínimo. Esse mandato com certeza será muito conturbado.
Para o Brasil, eu vejo alguns reflexos. Veja um comentário, por exemplo, do presidente Bolsonaro, que eu achei interessante, que ele publicou no seu Twitter, no seu X. A Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da Agenda 2030, do ESG, da descarbonização, ideologia de gênero, libertinagens, os valores da família, respeito à propriedade privada, legítimo direito à defesa, liberdade de expressão, falaram mais alto no momento certo. Estamos unidos com Trump em novembro de 2024 e Brasil em 2026. Serão os próximos nessa grande corrente do bem, Jair Messias Bolsonaro. Veja que, Paulo, o próprio presidente Bolsonaro, ele também vislumbra que o que aconteceu na Argentina, que você citou nas suas palavras no início do programa, pode acontecer nos Estados Unidos ainda em novembro. Quem sabe volte esse pêndulo a se deslocar no Brasil também. Então, assim, há grandes reflexos, não somente no aspecto político, mas nós temos um governo Lula que agora não transitará com tanta desenvoltura, já tinha grande dificuldade por se posicionar contra Israel e contra ou a favor da Rússia e contra a Ucrânia, era tido como uma certa persona não grata na União Europeia e agora a situação dele se tornará ainda mais complicada. Pois é, nós falamos bem aí dessa situação da possível chegada de Donald Trump. Nós acabamos de ter um recado da Europa, do mundo, né, vamos chamar assim, europeu, com relação aí a superação dessa necessidade do socialismo. Ninguém mais quer saber do socialismo. Nós temos ali o Trump, nós temos a Argentina, ou seja, o Brasil fica praticamente isolado. E os menores, como a Venezuela, como a Nicarágua, né, Cuba, esses vão ficando cada vez mais distantes, né, de uma integração no mundo globalizado. Agora, eu queria fazer uma pergunta com relação a Emmanuel Macron. Ele, convocando eleições gerais agora, ele tenta repetir o feito de Pedro Sánchez na Espanha, quando o partido de direita conservador ganhou o pleito, mas não assumiu o comando, ou seja, não teve direito a fazer um primeiro-ministro, porque o número de cadeiras ainda tinha sido insuficiente. Então Macron agora quer repetir a mesma situação para salvar o seu mandato, porque ele começa a enxergar no horizonte, né, o crescimento de Marine Le Pen, que é a sua principal opositora. Como é que você vê isso? Você fez a leitura correta. Essa convocação a novas eleições e dissolução do parlamento foi uma jogada de truco ou de pôquer, podemos dizer. Na verdade, ele está num momento muito difícil e ele tem duas possibilidades, e os analistas políticos na França enxergam essas duas possibilidades. Uma, sabendo que a Le Pen já faria uma composição que provavelmente nomearia o primeiro-ministro antes até mesmo do início das Olimpíadas, ele se antecipa tentando contar com um aspecto interessante na França. O número de eleitores que comparece às urnas na eleição do Parlamento Europeu é muito menor do que aqueles que participam das eleições internas na França. Então, a mensagem que ele passou foi a seguinte: vocês ficaram em casa, vocês não participaram, embora, a bem da verdade, a participação popular da França nessa eleição foi a maior de toda a história, mas assim mesmo ela é bem inferior à participação, ao engajamento do francês com a política interna. Então ele faz um apelo agora ao eleitor francês dizendo: cuidado, e ele rotula, estigmatiza a Le Pen, dizendo que eles são nacionalistas, extremistas, xenófobos, e que eles podem vir a dominar o país e, portanto, ele tenta inverter, porque ele já tem uma minoria difícil, ele administra o país com bastante dificuldade e agora ele tenta jogar a população francesa contra a parede, dizendo: vamos me apoiar ao centro, porque eu sou mais equilibrado e nós podemos levar o país adiante com uma posição mais ao centro. Seria mais ou menos aquele apelo que a gente tem visto no Brasil, daquela direita consentida, né? O pessoal chamando a social-democracia no Brasil de um grupo mais equilibrado e dizendo que Bolsonaro e Lula representariam os extremos. É mais ou menos o discurso que o Macron tentará convencer o eleitor ali na França. Não sei se vai dar certo. É muito possível que ele repita, na verdade, o que aconteceu
não com o primeiro-ministro espanhol, mas o que aconteceu com o governo Chirac. Em 1997, ele dissolveu a Assembleia, foi a última vez que isso aconteceu na França, contando que conseguiria reverter, ele era de direita, mas a esquerda venceu e ele foi obrigado a governar sendo minoritário, tanto no parlamento como um primeiro-ministro fazendo políticas públicas e travando aquilo que ele gostaria. É o que talvez aconteça na França. Sabe que a outra opção, por incrível que pareça, é de que Macron queira que realmente a direita conquiste ali o parlamento, eles praticamente vão ser responsabilizados pelo que vai acontecer nos próximos 2 anos e ele chegue ali ao período de 2, 3 anos com um certo desgaste da direita, tamanha confusão que se estabeleceu na França com as políticas públicas, inclusive com a questão da imigração. Hoje a França vive uma dificuldade de segurança pública tremenda, vive uma dificuldade, inclusive, na parte econômica, muito difícil de ser enfrentada, e talvez ele queira colocar isso na conta do pessoal da direita, dizendo, olha, vocês me criticam, então toma aí que vocês vão administrar durante 2, 3 anos, se desgastam e eu retorno ali na frente. Pode ser que seja isso, mas vamos aguardar, porque ele jogou tudo, foi a cartada final do Macron. Gerson, muito interessante essa sua análise e eu acho que tem inteiramente fundamento. Olha, chegamos ao final do nosso programa de hoje e eu te agradeço mais uma vez pela sua participação. Obrigado, viu, Gerson? De nada, e eu deixo uma mensagem final. Eu vejo muita gente do grupo conservador querendo aderir àquela visão mais revolucionária, querendo atalhos, dizendo não aguentamos mais, precisamos mudar tudo. E isso que acontece na União Europeia, o que aconteceu na Argentina, com o Mercosul, por que não dizer que hoje Uruguai, Paraguai e Argentina estão à direita e o Brasil ficou isolado? Veja que a situação muda, tudo muda. E assim como esses ventos começam a soprar mais à direita lá na Europa, no Brasil também vai acontecer. Nós teremos um Senado completamente diferente em 2027. Pode escrever. E parte do que a gente sonha pode acontecer ali muito em breve. É isso aí. E que o programa de hoje sirva para que a gente reflita bastante sobre o recado que foi dado pela comunidade europeia. Ninguém aguenta mais o socialismo. O mundo exige crescimento competitivo, sustentável e saudável. Ficamos por aqui. Se você gostou do nosso programa de hoje, nos dê um like e comente o máximo que puder. Também compartilhe, pois estamos entrando em uma nova era. Se puder, também se inscreva. Um forte abraço, obrigado por tudo, obrigado pela companhia e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Até lá!